Ótimo, vamos lá então. Tá. Então, a princípio já está gravando aqui, tá tudo certo. Vamos lá então para nossa aula. Bom, gente, hoje o objetivo aqui é ensinar vocês sobre a utilização dos intratreinos para corredores de rua, tá? Obviamente que eu vou falar de marcas, eu vou falar de quantidades, eu vou falar de diferentes provas, né? Vou deixar tudo, à medida do possível, bem especificado aqui para todo mundo. E se tiverem dúvida, vocês podem ir me interrompendo ao longo da explicação, porque dentro das minhas, quem nunca participou das minhas aulas, eu gosto sempre de fazer as coisas mais práticas possíveis para que vocês consigam sempre colocar em prática dentro do consultório, na atividade de vocês, né? Não adianta a gente ficar somente em teoria, teoria, teoria e não conseguir colocar isso na prática, tá? Então, para quem não me conhece, eu sei que tem pessoas que me conhecem aqui, mas tem gente que não me conhece, que né, chegou aqui talvez porque viu algum anúncio, alguma coisa assim. Mas então, eu sou nutricionista Denise em tudo, sou nutricionista específica de corrida de rua e de triatletas, então eu já trabalho já há 16 anos dentro dessa área, dentro desse nicho, quando tudo era mato ainda, né? Então eu corro desde 2006 também, então, onde as corridas também eram bem pequenininhas, né? Hoje em dia, cada vez mais cresce muito esse público, tá? Sou mestre em ciências médicas pela URGS, faço doutorado na bioquímica também pela mesma universidade, né? E sou responsável, criadora, pensadora da Simplificando Nutrição Esportiva, que é uma escola de nutrição esportiva para nutricionistas, né? Para nutricionistas que realmente queiram aprender de uma forma prática e colocar essa praticidade dentro das suas prescrições nutricionais. Então, vamos lá. Aqui, então, uma apresentaçãozinha em relação a mim, né? Acho que a única coisa que eu não coloquei aqui, que eu não falei para vocês que, né, sou mãe de 3 crianças, enfim, então a minha vida é um pouquinho louca, né? Mas o objetivo principal, assim, de eu ter criado a Simplificando foi porque quando eu entrei na pós-graduação de nutrição esportiva, isso lá em 2009, na primeira pós-graduação que a gente teve aqui na região sul, que foi a da Unicinos, era sempre nos explicado muito, de uma forma muito, muito difícil, assim. Parecia que a gente tinha que estar sabendo uma decoreba de enzimas, de rotas metabólicas. Isso sempre me incomodou muito, porque eu não sou uma pessoa que consigo gravar muitos nomes, assim, né? Eu tenho um entendimento em relação a tudo que está acontecendo, mas eu tinha essa dificuldade de gravar os nomes, e eu achava ruim pensar que eu só seria uma boa profissional se eu soubesse de cor e salteado uma via da glicólise, por exemplo, né? Que era uma coisa que a gente via muito na pós-graduação. E aí eu criei a Simplificando exatamente para simplificar a nutrição esportiva para todos os nutricionistas, para estudantes também, porque eu acho que ela precisa ser acessível. Não adianta a gente ficar nessa coisa assim, tenho medo, não vou para essa área, porque tem muita gente que não vem para nutrição esportiva porque tem receio, né? Não sabe como lidar com os pacientes, não sabe lidar com o atleta, acha que só vai atender atleta, acha que só vai atender corredor de rua que está pensando em performance esportiva, e não, é muito diferente, né? A gente, dentro da prática, por exemplo, semana passada eu atendi uma paciente que está em tratamento para o câncer de mama, mas ela é corredora. Então, a gente precisa ter vários cuidados em relação a isso. Sexta-feira eu vou atender um paciente meu que é triatleta, que tem pilore, que tem refluxo, tem um monte de coisa junto. Então, não é tão simples assim a nutrição esportiva, e ela também faz parte dentro da nutrição clínica, e a gente precisa saber associar a esportiva junto com as outras demandas que a gente tem
dos nossos pacientes, tá? Bom, dentro dessa aula, o que vocês vão ver, tá? Eu vou ensinar para vocês a suplementação intratreino, desde o motivo, do principal motivo que vocês devem utilizar essa suplementação intratreino, assim como fazer a prescrição nutricional intratreino, tá? E aí também no final eu vou fazer um convite para todo mundo, caso queiram se especializar mais ainda sobre corrida de rua e nutrição, tá? Aqui dentro desse material, é um material depois que eu vou disponibilizar para vocês, esse material em PDF. Então, vocês vão ter acesso às marcas, vocês vão ter acesso a isso dentro desse material, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa entender é o porquê que vocês devem investir no intratreino para o corredor de rua. Quando eu falo corredor de rua, eu falo corredor de rua de todos os níveis. Do iniciante, daquele que está fazendo 5, 10 quilômetros, 3, 5, 10 quilômetros, daquele que está treinando para 21 quilômetros, daquele que está treinando para 42 e assim por diante. Eu estou falando daquele amador que está querendo emagrecer junto com a corrida de rua, assim como aquela pessoa que está treinando, por exemplo, entre 15 e 18 horas na semana para fazer, digamos, uma prova abaixo de 3 horas, né? Uma maratona abaixo de 3 horas. Isso tem várias pessoas que trabalham, né? Não vivem do esporte, mas têm um excelente rendimento dentro da corrida. Assim como tem pessoas que trabalham muito e querem melhorar a composição corporal, querem emagrecer, enfim. Então, todos esses corredores, a gente precisa saber fazer a orientação correta do intratreino e por que a gente vai fazer essa suplementação intratreino. A suplementação intratreino, ela tem como principal característica fornecimento de energia, tá? Então, o que é o fornecer energia? É eu fazer com que a minha estrutura muscular oxide glicose de uma forma mais rápida para gerar energia para produção, né? Na verdade, para geração de ATP, tá? Oxidar glicose é exatamente o seguinte: é entrar na via da glicólise, transformar essa glicose em piruvato, e esse piruvato, então, vai para conversão em acetil-CoA, vai entrar lá no ciclo de Krebs, vai cadeia oxidativa e tal, para produzir energia. De acordo com a intensidade do meu exercício, se eu tenho uma corrida, por exemplo, que ela é muito intensa, mas ela é curta, eu também vou utilizar essa glicose, que ela vai chegar a piruvato, mas eu vou ter uma demanda tão alta de treinamento que eu vou ter, então, uma produção de lactato, né? Então, mesmo que eu tenha um treino de longa distância, eu também vou precisar ter treinamentos mais curtos e intensos para ensinar a minha estrutura muscular a ter essa quantidade maior de lactato para eu suportar quantidades maiores de tempo correndo, tá? Durante, então, o exercício físico, durante a corrida, essa imagem é mais ou menos o que acontece. A gente tem uma produção, a gente tem uma quantidade menor de glicose na corrente sanguínea, a gente não vai ter liberação de insulina nesse momento, o glucagon vai estar mais alto, glicocorticoides vão estar mais alto, então cortisol também vai estar mais alto, adrenalina vai estar mais alta. Então a gente tem um perfil metabólico, né, um perfil hormonal que vai dar prioridade para a gente utilizar as nossas reservas para que a gente consiga, então, produzir energia durante o treinamento, tá? Se alguém aqui for estudante e não está se lembrando de alguma coisa, enfim, pode chamar aqui e aí eu relembro alguma rota metabólica, tá? Então, o que acontece? Estou lá correndo, comecei a correr e a gente começa, então, a aumentar a produção de energia, uma demanda maior dentro das nossas estruturas.
não só estrutura muscular, também muito estrutura muscular, mas outras estruturas também. Isso é uma coisa que é muito importante, eu gosto muito de falar, e na última palestra até que eu ministrei, eu falei sobre isso, que é muito importante o nutricionista pensar fora da caixa também, né? O nutricionista esportivo. A gente não pode somente pensar em fígado e músculo. A gente tem outros tecidos, a gente tem outras demandas. Por exemplo, o pulmão, as células pulmonares têm uma produção muito maior de glicólise para a produção de energia para fazer as trocas necessárias de oxigênio e gás carbônico. A gente tem uma demanda muito maior do sistema cardiovascular, das células cardiovasculares também para a produção de energia. A gente também vai ter uma demanda maior em relação aos neurônios. Então, não fiquem também pensando somente em glicogênio muscular, glicogênio hepático, fígado e músculo. A gente tem outras milhões de estruturas que a gente também tem que dar demanda em relação à produção de energia, tá? Mas assim, a gente está lá correndo, e à medida que a gente está correndo, então, a gente começa a utilizar mais as nossas reservas. Quais são as reservas que a gente vai utilizar, né, para que a gente consiga fazer uma produção de energia adequada? O glicogênio muscular e o glicogênio hepático. Lembrem sempre que glicogênio muscular serve para ficar dentro do músculo. Glicogênio hepático ele vai sair, tá? Por quê? Porque a gente não tem uma enzima que tira o fosfato do carbono 6 da glicose, então ela não consegue sair de dentro da estrutura muscular. Então ela vai servir somente para a produção de energia dentro da nossa musculatura. Já o glicogênio hepático, não. O glicogênio hepático, à medida que a gente for fazendo nosso exercício físico, ele vai sendo degradado, vai sendo convertido a glicose livre, e essa glicose vai ir para a corrente sanguínea e vai ser distribuída pelos tecidos. Só que vai chegar um certo momento que esse glicogênio hepático, ele finaliza, tá? A Denise, quanto tempo mais ou menos? Depende da nutrição prévia da pessoa. A quantidade de glicogênio hepático e muscular está associada com a nutrição da pessoa. Se a pessoa está fazendo uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica, low carb ela vai ter muito pouco glicogênio armazenado. A, a dieta cetogênica, então, não vai ter nada de armazenamento de carboidrato, né? Então, a gente precisa entender a nutrição prévia dessa pessoa. Tá, Denise, digamos que a pessoa está comendo ali carboidrato normal, né? Então, esse glicogênio, normalmente, ele vai reduzir mais ou menos entre 1 hora de treinamento, tá? Já o glicogênio muscular, ele demora mais para ser utilizado. Normalmente entre 2 horas, 2 horas e 30. Obviamente que vai depender da utilização de intratreino, da intensidade de treinamento ou da prova, e também depende muito do clima, tá? Então a gente sabe que em ambientes que é mais calor, a gente vai utilizar muito mais glicogênio muscular para produzir energia, para demandar energia para a nossa estrutura muscular. Tanto que provas que são já nesse ambiente, que a gente sabe que vai ser mais calor, a gente é obrigatório a gente fazer uma compensação de carboidratos, né, um carb loading, para que essa pessoa realmente tenha bastante glicogênio. E aí, esse glicogênio muscular, ele também vai começar a ser degradado, vai ser degradado até a glicose 6-fosfato, essa glicose 6-fosfato vai entrar na via da glicólise, e de acordo com a intensidade do exercício, ou ela vai para acetil-CoA, ou se não, vai para a produção, até a produção de piruvato, tá? À medida que eu vou utilizando a suplementação intratreino, o que eu vou fazendo? Eu vou disponibilizando glicose para minha corrente sanguínea, então eu tenho disponibilidade dessa glicose para os tecidos e também para a minha estrutura muscular. E essa glicose vai conseguir entrar na musculatura sem necessidade da insulina, né? Então eu não vou precisar da insulina para que eu consiga colocar essa glicose para dentro da minha musculatura. À medida que eu uso
o carboidrato intra-treino, essa glicose exógena, né, que está vindo da suplementação, eu poupo mais glicogênio muscular, né? Então, à medida que eu vou utilizando o gel de carboidrato de uma forma mais adequada, ou se não alguma bebida com carboidrato ali, eu vou meio que mediando essa utilização do meu glicogênio. Por quê? Porque eu estou fornecendo a glicose extra, né? Então, vai facilitar muito mais. Então, quando a gente tem distâncias de 21 quilômetros, de 42 quilômetros, é extremamente importante, ou mais, né? É extremamente importante que a gente utilize a suplementação. Ah, Denise, tu usa suplementação para pessoas com distâncias menores? Uso. Pessoas de 10 quilômetros eu vou utilizar. Às vezes eu vou utilizar até para 5 quilômetros se a minha intensidade, se o objetivo daquele meu paciente é melhorar muito tempo nos 5 quilômetros dele, tá? Então é por isso que a gente utiliza o gel de carboidrato, as bebidas com carboidratos e assim por diante, tá? E temos já estudos muito claros, que nos mostram que usar o carboidrato intra-treino não reduz a oxidação de gordura durante o treinamento, tá? Então, não vai reduzir a oxidação de gordura para aquele corredor, tá? Porque existe algumas linhas aí de que a gente não tem estudos claros, tá, em relação a isso. A gente tem pequenos estudos com amostra muito pequena, né, mostrando que pode haver uma adaptação quando a gente tem baixas quantidades de glicogênio, mas isso normalmente em treinamentos que não são muito extensivos, né, que não vão gerar tanto dano, tá? Bom, e por que a gente investe, né, no intratreino, além disso que eu expliquei para vocês? Esse trabalho é um trabalho que eu gosto muito, que foi publicado na Nutrients em 2020, e ele trouxe um estudo com 26 corredores, que são corredores de maratona, de montanha, né? Por que que eles utilizaram corredores de montanha? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o dano estrutural, o dano muscular é muito maior numa montanha, numa corrida de montanha, do que numa corrida, por exemplo, né, ali no asfalto, tá? Por quê? Porque quando a gente desce, a gente faz as subidas e as descidas, nos gera muito mais dano muscular, muito mais a descida do que a subida. E a gente tem alguns parâmetros que a gente precisa analisar, alguns parâmetros bioquímicos, que nos mostram que a gente está com um risco, né, de dano muscular muito maior. Quais são eles? Secar, né, então a quantidade aumentada de creatina quinase vai nos dizer que a gente está com um risco maior de dano muscular, tá? A LDH também, e algumas enzimas hepáticas também, tá? Então, elas vão nos dizer ali que a gente pode ter um risco. Então, são exames que são fundamentais, por exemplo, da gente analisar num corredor de 10 quilômetros, de 21 quilômetros, de 42 quilômetros em diante, né? Distâncias mais longas. Daqui a pouco a pessoa está fazendo um triatlon, alguma coisa assim de longa distância, e assim vai, tá? Então, é bem importante a gente saber analisar esses marcadores. E aí, o que eles viram, né? Qual foi a metodologia que eles fizeram ali para esses corredores? Eles dividiram esses corredores, então, em três grupos, sendo que cada grupo, então, utilizou uma quantidade por hora de carboidrato. Então, teve um grupo que utilizou 60 gramas de carboidrato por hora, teve outro grupo que usou 90 gramas por hora, então teve outro grupo que utilizou 120 gramas por hora, tá? Eles fizeram essa suplementação em garrafas, tá? Então, eles foram distribuindo ali as garrafas ao longo da corrida. E lembrando que eles fizeram isso com uma razão de glicose para frutose de 2 para 1. Então, uma proporção de glicose para frutose de 2 para 1. Então,
Isso quer dizer que se eu coloquei 20 gramas de glicose numa bebida, eu tenho que ter 10 gramas de frutose e assim por diante, tá? E o que que eles viram? O que que eles conseguiram perceber? Que aqueles corredores que utilizaram 120 gramas de carboidrato por hora foram corredores que tiveram menor dano muscular. E isso está muito associado também com a inflamação que o exercício físico nos gera. Obviamente, a gente sabe o quão importante é a gente ter um processo inflamatório depois do exercício físico. Óbvio que ele é importante. Porém, essa inflamação ela não pode ser excessiva, né? E o uso do carboidrato também faz com que a gente consiga modular um pouco mais o cortisol durante o nosso treinamento, fazendo com que a gente não aumente tanto esse processo inflamatório, tá? Eu achei que tinha alguém batendo aqui na porta, mas é na parte aqui de cima que eu acho que estão em obra. Mas, enfim, pessoal, é importante, então, a gente usar essa carga de carboidrato intratreino muito por isso, né? Para modular também essa inflamação. Se vocês forem pensar, pegar um paciente de vocês que está treinando para uma maratona, por exemplo, um treino de maratona, no mínimo 6 vezes na semana correndo, né? Então, é muito treinamento. É um volume de treinamento muito alto e esse volume vai se acumulando ao longo dos dias. E, obviamente, a alimentação e a suplementação intra-treino vai ter muita interferência em relação a isso. Eu tenho pacientes, por exemplo, que me trazem, né, o relato de que com a suplementação ajustada faz um treino de 36 quilômetros, de 38 quilômetros, e depois a pessoa está em casa cortando grama, entende? Porque ela conseguiu se recuperar muito bem. Então, o uso da suplementação intratreino, ela também vai fazer com que o nosso pós-treinamento seja melhor, tá? E como é que a gente tem que pensar em relação a isso, né? Como é que a gente vai fazer esse treinamento desses suplementos? A gente precisa fazer em todas as fases do ciclo de treinamento da pessoa. Qualquer nível de treinamento, a gente vai ter a fase inicial do treinamento, a gente vai ter a fase específica, a gente vai ter a fase de polimento, a gente vai ter a prova-alvo e a gente vai ter a transição. Como nutricionista esportiva e específica de corredores de rua, eu preciso, desde o início, fazer um treinamento em relação ao uso da suplementação intratreino. Ah, Denise, mas essa pessoa está correndo para fazer 5 quilômetros. Tá, mas qual é o tempo dela de 5 quilômetros? Quanto que ela vai completar os 5 quilômetros? Tem gente que vai completar os 5 quilômetros em 40 minutos, em 45 minutos. Tem gente que completa os 5 quilômetros em 20 minutos. Por exemplo, eu tenho uma paciente que mora lá no Pará, que o objetivo dela agora é ela reduzir de 20 para 18 minutos os 5 quilômetros dela. Lá no Pará é muito quente. Então, assim, ela precisa aprender a utilizar carboidrato intratreino para que ela consiga render melhor durante a corrida dela, né? Que ela percebe que ela tem uma queda de energia. Então, a gente faz isso desde o início, desde a fase inicial ali do período de base do treinamento dela, né? E aí depois a gente vai evoluindo. Então, essa paciente, por exemplo, eu coloco uma carga menor de carboidrato para ela utilizar nos treinamentos, e aí nas provas a gente vai utilizando cada vez mais, né, um gelzinho de carboidrato com maior quantidade ali de carboidrato no intratreino, tá? Então, para todo mundo a gente consegue ajustar isso. O detalhe que é bem importante, assim, e esses dias me questionaram muito sobre isso, assim, Denise, essa suplementação intratreino, ela é calculada em questões calóricas dentro do planejamento alimentar? Não existe essa necessidade, pessoal, porque à medida que a gente está ingerindo esse carboidrato já vai para a formação de energia. Então, eu não vou ter um excesso de calorias que vai fazer com que eu aumente, por exemplo, gordura corporal, até porque isso é impossível durante o meu treinamento,
né? Eu não tenho como fazer estímulo de insulina para que eu faça lipogênese. Isso é impossível. Então, e isso é muito comum a gente ver na internet. Ah, usa gel de carboidrato, é por isso que não emagrece, é por isso que engorda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. O que vai fazer com que a pessoa emagreça ou engorde vai ser a quantidade de calorias que ela está consumindo no dia. Ela pode até fazer lá o treinamento dela em jejum, achando que ela está queimando mais gordura. Isso nem sempre é verdade. É, e aí, depois, no final do dia, se entupir de pizza, e obviamente que o déficit energético não vai existir e essa pessoa não vai emagrecer, tá? Então, não pode confundir isso, e falo isso porque é importante que a gente explique isso para os nossos pacientes, porque os pacientes, eles têm medo em relação a isso, tá? Então, é muito importante, ao longo de todas as fases do treinamento, a gente ajustar essa suplementação intratreino, tá? Então, para aquelas pessoas que são iniciantes, a gente tem que ensinar o básico. A gente tem que ensinar a utilizar a quantidade de água durante o treinamento, e a gente vai começar, principalmente nos treinamentos mais intensos. Eu não sei quem aqui corre. Eu sei que a Dani corre. Mais alguém aqui corre? A Kelly começou agora, a Marcela corre também. A Chay tem uma pergunta, já abro para ti, Chay. Tá, André também corre, enfim. Então, uma galera corre aqui. Então, sabe, por exemplo, o que é um treinamento de alta intensidade. Então, quando a gente vai fazer um treinamento de tiro, ainda mais quando a gente tá sem muito treinamento, é um treinamento que é muito exaustivo. Muito exaustivo, a gente cansa muito rapidamente. Então, é bem interessante a gente utilizar, por exemplo, no intratreino, uma suplementação. A gente não precisa utilizar um gel de carboidrato num treinamento de pista, mas a gente pode utilizar, por exemplo, um mix de carboidrato caseiro, né, com açúcar mascavo, com um pouquinho de mel, para potencializar também a produção de energia para essa pessoa e ela conseguir finalizar o treinamento dela. Até porque o iniciante ele vai ter menos adaptações, né? Então, quanto mais treinado tu é, mais adaptações fisiológicas tu tem em relação ao treinamento. Quanto menos treinado, pior vão ser as tuas adaptações. Então, por exemplo, a glicogênio 6-fosfatase, né? Aliás, a glicogênio sintase. A gente sabe que a glicogênio sintase, quanto mais treinado a gente é, melhor a eficiência dessa enzima. O que me diz sobre isso? Que quando eu como carboidrato no meu pós-treinamento, essa glicogênio sintase ela vai estar mais ativa e ela vai conseguir armazenar mais glicogênio muscular quando eu sou bem treinada. Se eu sou menos treinada, eu tenho uma dificuldade um pouquinho maior de armazenar esse glicogênio, tá? Então, a gente não treina somente para a evolução, por exemplo, de uma fibra muscular. A gente também vai treinando enzimas, a gente também vai treinando, por exemplo, o nosso suor, né? Então, quanto mais novo dentro do exercício, e é isso qualquer exercício físico, né? Quando a gente está saindo do sedentarismo, nosso suor é mais espesso. E aí, à medida que a gente vai treinando, ele vai ficando mais líquido. Chay, pode falar a tua pergunta. Denise, a minha pergunta é que tu disse que não precisa contabilizar as calorias no plano, tá? Mas o carboidrato não tem que contabilizar no total? Por exemplo, eu planejei que a minha paciente vá consumir 8 gramas de carboidrato por quilo no dia. E Uhum. aí eu contabilizo essas 8 gramas sem contabilizar o carbo que eu vou usar intra? Eu não contabilizo. Ah, tá. Olha só. Porque o carbo intra, ele é para ser. A gente nem utiliza a suplementação por quilo de peso, né? É por hora. Então vai estar associado Sim. em relação à quantidade de tempo que ela for fazer.
Então, sei lá, a pessoa vai fazer uma prova de 5 horas. Não tem por que eu contabilizar, né? Sim, Porque sim, ela no exercício é por hora, mas eu digo grama por quilo no plano do dia, assim, mas faz sentido eu, porque se eu, nem absorve, não tem como contabilizar, né? eu Eu não não tinha pensado contabilizo. nisso. Eu não Hum. contabilizo. Porque às vezes tu até vai, digamos, colocar menos quantidades de. Porque assim, por que que tu tá colocando 8 gramas? Porque tu quer que essa pessoa tenha mais glicogênio, não é verdade? Só Uhum. que durante o exercício físico, tu tá Ela não. utilizando, ela vai entrar como glicose exógena ali e vai Sim, produzir agora essa que tu me energia. falou isso e que eu pensei que faz sentido, né? Eu não vou estar dando como a maior aporte de glicogênio, sendo que ela nem vai estar absorvendo durante o exercício. Ela teria que estar com esse aporte já no exercício para ser o poupado, no caso, né? Isso aí mesmo. Tá, muito obrigada. De nada. Então, pessoal, aquele iniciante a gente tem que ensinar desde a questão da ingestão de água até a introdução dos géis de carboidrato, das bebidas com carboidratos também, né? Dos isotônicos e assim por diante, tá? Para aquela galera que vai fazer já provas de 5 quilômetros, é importante que a gente saiba qual é o tempo de 5 quilômetros dela, como que ela está se sentindo durante esses 5 quilômetros. Uma pergunta que eu sempre faço para os meus pacientes é: qual o treinamento que tu percebe que tu começa bem e tu vai tendo queda ao longo do treinamento, né? Porque isso é muito comum. Eles começam o treino bem, se sentindo bem, e aí eles vão tendo uma queda absurda, assim, né? Então, para vocês entenderem o que que vocês podem utilizar daqui a pouco de carboidrato para que essa queda não aconteça, tá? Então, é importante a gente saber. Provas, então, iniciante ali, para o iniciante, provas de 5 quilômetros, a gente ensina o básico e a gente já pode ir colocando pequenas carguinhas de carboidrato ali para eles, tá? Para auxiliar nessa produção de energia durante o treinamento. Quando que eu normalmente gosto de colocar? Muito nos treinamentos de tiro e também naqueles treinamentos que vão ser longos. Porque às vezes tu tá treinando para os 5 quilômetros, mas o teu treinador já te deu um treino ali de 8 quilômetros, de 7 quilômetros, de 9 quilômetros e tal. E aí, talvez, pelo tempo, é importante tu utilizar ali o carboidrato. Já quando a pessoa já está fazendo provas de 10 quilômetros e em diante, aí é bem mais importante a gente fazer os testes e essa tolerância em relação aos carboidratos, tá? Primeiro, é importante a gente manter a hidratação, tanto de forma prévia, porque a hidratação vai ter uma importância muito grande na produção do glicogênio, tá? Mas também durante o exercício físico, né? Se a pessoa já começa também o exercício físico, a corrida já desidratado, a tendência é que o rendimento dela não seja tão bom. E aí, nas provas de intensidade, né? Então, assim, eu tenho um paciente, por exemplo, que ele busca melhorar o tempo dele de 10 quilômetros. Então, o tempo dele inicial de 10 quilômetros foi de 45 minutos. Agora ele já está em 40 minutos. Então, o que que a gente fez? A gente fez toda uma estratégia para ele e ele usa 2 géis de 25 durante essa prova de 10 quilômetros. Então, ele usa mais ou menos com 15 minutos e depois, com 30 minutos, ele usa outro gel de carboidrato. Então, vocês podem ir fazendo essas estratégias, né, testando com os pacientes de vocês e solicitando sempre o feedback de como que eles se sentem. Provas que são no calor, é obviamente extremamente importante usar o carboidrato, mas também cuidar ali com a quantidade de eletrólitos e entender também a taxa de sudorese do paciente. Provas de 21 e 42 quilômetros é fundamental a utilização do gel de carboidrato a cada 25, 30 minutos. Então, tem gente que se encaixa nos 25, tem gente que se encaixa nos 30 minutos. Denise, tu deixa mais espaçado? Não deixo mais espaçado. Eu percebo que entre 25 e 30 minutos o paciente se sente bem, né?
E claro que ele precisa treinar essa tolerância. Quando tu vai fazer a prescrição dos géis de carboidrato, tu precisa saber em cada momento qual é o gel de carboidrato que tu vai administrar para esse paciente. A maior parte das marcas não tem tantas diferenças nos tipos, por exemplo. Vou dar uma marca para vocês que é muito comum de ser utilizada, principalmente por aqueles amadores, que são os iniciantes, que é o Carbup da probiótica. O Carbup da probiótica, ele não tem muita diferença entre quantidades de sódio e quantidades de carboidrato, tá? Além do que ele é um péssimo carboidrato, eu nunca indico esse tipo de gel. Mas assim, é um gel de carboidrato que não tem muita. Eles não têm diferentes modelos de géis de carboidrato. Agora a gente pega os géis da Z2. Cara, tem 10 tipos de modelos dos géis da Z2, sabe? Então é extrema. Se o meu paciente usa esse gel, que normalmente é o que eu oriento para ele, eu vou determinar direitinho qual vai ser cada etapa, né, que ele vai utilizar ali durante a maratona dele, durante a meia maratona dele, tá? Daqui a pouco eu já vou explicar sobre os tipos de géis. E aí, para os 42, ainda mais. Então, agora, por exemplo, a gente tem no próximo final de semana a Maratona do Rio de Janeiro, né? A Maratona do Rio. E a gente precisa, eu tenho pacientes que vai para lá, que vão para lá, e aí eu preciso saber qual é o tempo que esse paciente vai fazer a prova. Ah, então, Denise, eu vou fazer a prova em 4 horas. Ok. Então, a cada 30 minutos a gente vai utilizar um gel específico. Então, essa minha paciente que vai fazer o Rio, por exemplo, a gente treinou isso em todos os momentos do ciclo de treinamento. A gente usou os mesmos géis de carboidrato, a gente deixou tudo bem alinhado, tudo bonitinho para que ela chegasse lá na prova e fosse 100%. Eu falo isso porque tem muito paciente que acha que isso é besteira, e a gente, como nutricionista, precisa lembrar eles que não é besteira, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele é bem problemático, que ele vai utilizando, eu deixo bem especificados os géis para o cidadão e ele vai usando qualquer gel de carboidrato. Aí esses dias eu puxei a orelha dele, eu falei assim, olha só, a gente está treinando para a maratona de Floripa. Se tu não utilizar os géis de carboidrato que eu tô te dizendo, não tem como a gente fazer os testes. Aí fica muito difícil. Não tenho nem como eu te orientar previamente para a prova. Aí tu vai precisar de uma nutricionista generalista que vai te dizer, toma um gel de carboidrato a cada 40 minutos e deu, tá? Então é importante a gente deixar bem especificado. E junto com os géis de carboidrato, a gente também associar bebidas com carboidratos, tá? Então, a gente pode já, se a pessoa te procurou, bom, ó, eu vou fazer a maratona de Floripa, ok, a gente já sabe que quem vai, se não me engano, acho que quem é o suporte da maratona de Floripa é o Gatorade. Ah, então a gente já pode usar, por exemplo, durante o treinamento desse paciente, durante o ciclo, para que ele se adapte bem, para que ele use lá durante a prova e a gente não tenha problema nenhum, porque ele treinou muito bem isso, tá? E aqui, gente, só uma dica, tá? O Gatorade não é proibido no Brasil, ele não tem a substância proibida que tem lá na Europa, tá? Eu só tô falando isso porque tem muito nutricionista fazendo conteúdo, porque o Gatorade é proibido. Sim, ele é proibido lá porque lá tem uma substância específica que aqui no Brasil é proibido porque a Anvisa proíbe agora eu não lembro o nome da substância, mas ela proíbe essa substância, tá? Então, sempre que vocês forem fazer uma estratégia nutricional durante o treinamento, deixem muito bem especificado, né? Então, aqui, por exemplo, eu deixo especificado para os meus pacientes, ó, a cada 30 minutos ele vai utilizar um gel de carboidrato de 40 gramas de carboidrato do AZ2. Esse meu paciente, eu fiz exatamente isso, por quê? Porque o objetivo dele era fazer a maratona de Porto Alegre abaixo de 3 horas. E aí a gente conseguiu, né, essa façanha aí. Ele fez em 2 horas e 53, se não me engano, a maratona, tá? E a gente utilizou cargas de carboidrato com mais carboidrato, então com um suporte maior.
Durante o treinamento e durante as provas, o mínimo que a gente tem que utilizar é 30 gramas por hora, tá? Ali a partir de 1 hora. Se vocês forem pegar a maior parte dos géis de carboidrato, eles não têm 30 gramas, né? Então, deixa eu só mudar aqui a imagem do que eu preciso. Ó, então, aqui, ó. O GU, por exemplo, ele é um gel de carboidrato que ele tem 22 gramas de carboidrato. Tem GUs que vão ter, normalmente eles têm essas 22 gramas, eles fazem uma diferenciação em relação à quantidade de sódio que tem, tá? O Z2, eles têm 25 gramas de carboidrato, eles têm diferentes quantidades de eletrólitos também, em relação ao sódio, diferentes quantidades de sódio, e eles têm também agora uma nova versão que é de 40 gramas de carboidrato, tá? Então, e sempre lembrem, tá, pessoal? Porque assim, ó, o paciente de vocês, às vezes, ele pega a quantidade do gel. Porque o gel de 25 gramas de carboidrato, o sachê tem 40 gramas. Já o gel de 40 gramas de carboidrato, o sachê tem 55 gramas, tá? Eu só tô fazendo esse adendo porque tem paciente que pergunta: Ah, Denise, mas eu tenho um gel aqui que tem 55 gramas. Eu falo, tá, mas tu tá vendo a quantidade do pacote ou tu tá vendo a quantidade de gel de carboidrato? Tu tem que ir pela quantidade de gel de carboidrato, tá? Então, os da Z2, eles têm de 25 gramas e tem de 40 gramas. Eles têm alguns géis que têm BCAA, tem alguns géis que têm taurina, tem os géis, obviamente, com cafeína. Taurina e BCAA, gente, em qualquer tipo de gel de carboidrato é perfumaria. A gente ainda não sabe uma evidência científica clara em estudos, em amostras robustas de seres humanos, em ensaio clínico e tal, mostrando a efetividade da taurina na performance esportiva, tá? A gente não sabe. O que é muito claro para a gente é a cafeína. A gente sabe que a associação de carboidrato com cafeína, o paciente, a tendência é que ele melhore a performance. Claro, se tiver problemas intestinais, aí pode ser que isso não aconteça, tá? Mas a gente precisa, enfim, aí durante o tratamento, né, durante o acompanhamento, tu vai saber se essa cafeína vai. A questão da taurina com relação a amenizar os colaterais da cafeína não procede? Não procede, Kelly. Não tem relação, não, tá? Esse aqui é um outro gel de carboidrato da Dobro. A Dobro tem esse aqui que é um pouquinho maiorzinho, tá? E ele tem um que é um pequenininho. Eu tenho ele aqui nas minhas coisas. Ele é um gel. Eu não curto muito a Dobro, assim. Ele é um gel de carboidrato que não é tão ruim, assim. Mas eu não gosto de fazer muito a prescrição dele, porque ele tem 21 gramas ali de carboidrato. Esse aqui, ó, é o pequenininho, tá? Que é o BT que eles chamam também. E esse aqui, ele tem uma quantidade muito pequenininha, ó, de sódio. Ele tem 46 miligramas de sódio, tá? É bem pouca mesmo. Então, é um gel que eu não gosto muito de utilizar, tá? E assim, a gente sabe, né, pessoal, que a eficiência também da beterraba, que é digamos, o trunfo das coisas da Dobro, né, que eles colocam muito a beterraba, o nitrato, nitrato, nitrato. A gente sabe que o nitrato, ele vai ter o efeito, né, quando a gente utiliza no pré-treinamento. Porque até esse nitrato ser convertido a nitrito, depois nitrato de novo, depois a produção de óxido nítrico, a gente precisa de um tempo, né? Então, não é utilizando um gel de carboidrato com beterraba que a pessoa vai ter o efeito naquele momento. Então, para mim, não faz muito sentido utilizar esse tipo de gel de carboidrato, tá? O gel da Vitafor da Endurance
eles não determinam, eles não disponibilizam, na verdade, a proporção, né, de glicose e de frutose, tá? Mas eu não sei se alguém aqui já experimentou esse gel de carboidrato, o sabor dele é horrível. Eu experimentei ele e, meu Deus do céu, assim, eu queria cortar os meus pulsos, porque é bem ruim esse gel da Endurance aqui. Ele também tem uma quantidade pequenininha de carboidrato, mas muita gente acaba utilizando ele como treinamento, para treinamento intestinal, em outros momentos do ciclo, assim, né? Em outros tipos de treinamento, né? De rodagem, alguma coisa assim, tá? Eu, como nutricionista, gente, eu sempre penso no bolso do meu paciente. Então, quando é que eu vou prescrever gel de carboidrato? Eu vou prescrever nos treinamentos longos. Eu não prescrevo em treino de pista e também não prescrevo em treino de rodagem, né? Principalmente de rodagem leve. Então, eu sempre aviso para o paciente, ó, a gente vai testar esses géis nos treinamentos longos, tá? Eu não vou fazer com que tu fique gastando um monte de dinheiro em relação a gel de carboidrato. Esse aqui da Exceed, que é da Advanced Nutrition, parece que ele não é mais produzido, parece que a Advanced fechou. Então, eu não sei se esse aqui ainda vai ficar no mercado ou não, tá? O Power Gel é um gel muito bom, mas ele é um gel importado. Ele é um gel que começou com os géis de carboidrato, na verdade, que ele tem uma proporção bem interessante de glicose para frutose, tá? Mas é realmente para pacientes que trazem de fora. A gente não tem nem para vender aqui no Brasil mais, tá? O gel da Chuchu Sixters é um gel que eu gosto bastante. Ele tem na versão de 21 gramas de carboidrato e de 50 gramas de carboidrato. Ele é um gel bem bom. Ele tem boas cargas. Em alguns deles, ele tem uma boa carga de cafeína. Ali mais ou menos umas 200 miligramas de cafeína, 250 miligramas de cafeína. E alguns têm de 160 miligramas, tá? Esse é o gel da Maltner, é um gel, é um hidrogel que a gente chama. Ele é um gel que é importado também, ele está entrando agora no mercado brasileiro. Ele tem, inclusive, patrocinado algumas provas de triatlon, por exemplo, o Troféu Brasil, ele tá patrocinando. Então, acho que cada vez mais ele vai entrar no nosso mercado, mas ele é um gel caro, assim. Ele e o Chuchu Sixers são géis de 25, R$ 30 o sachê, tá? Esses géis, o gel da Maltner, ele tem duas versões. Ele tem a versão de 25 gramas de carboidrato e tem a versão de 40 gramas de carboidrato também, tá? Tem o gel da Monbora, que ele é um gel que tem 30 gramas de carboidrato. Esse modelo aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo, que é o Tropical Mais. Ele tem 30 gramas de carboidrato, tá? Os outros normalmente têm 21, 22 gramas de carboidrato, então vocês têm que ficar atentos em relação a isso também, tá? Ele é um gel que eles não abrem também a proporção de glicose para frutose, isso é uma coisa que eu acho ruim. Então, na hora de prescrever, a gente não sabe o quanto que a gente vai utilizar. Já falo, Aline, sobre as cafeínas, tá? Só um pouquinho. Então, a gente não sabe se daqui a pouco, se o paciente daqui a pouco não teve um resultado tão bom em relação, porque ela tem essa proporção diferente, não sei. Então, a gente não pode, não posso falar aqui para vocês a proporção deles, porque eu já mandei e-mail, eles disseram que não tinha. A gente tem esse gel aqui da Wion, que ele é um gel mais em conta, e ele também tem a Gu, onde a fábrica que produzem a Gu é a fábrica que produzem a Wion, né? Só que tanto o Gu quanto a Wion são géis mais pastosos. Se vocês forem pegar os géis da Endurance, os géis da Z2, e os géis da Dobro também, eles são géis que são mais intermediários, eles são um pouquinho mais para líquido. O gel da Chuchu Sixters é um gel que é mais grossinho, tá? Ele é um gel que é mais grossinho. E esse aqui é um hidrogel, ele é como se fosse um gel mesmo, assim, sabe? Tanto que vocês, se vocês forem analisar aqui, ó, na
na foto deles, ó, eles colocam aqui como se fosse um gel, sabe? Então ele é um gel, um gel de carboidrato um pouquinho mais diferente na consistência e é importante a pessoa treinar isso, tá? A gente tem agora chegando então no mercado os géis de 40 e 50 gramas de carboidrato, que são géis para quem vai fazer 10 quilômetros e quer usar somente um gel, eu indico utilizar um gel de 40 gramas. E para quem vai utilizar, para quem vai fazer 21 e 42 quilômetros, são géis que eu também indico utilizar. E aí, gente, vai muito da estratégia que tu tá treinando com o paciente, do que ele tá te trazendo em relação à digestibilidade e ao que ele tá suportando durante o treinamento, tá? Então, a o meu gosto é sempre dar géis de 40 gramas de carboidrato. Mas eu tive, por exemplo, uma paciente minha agora na Maratona de Porto Alegre, que a gente teve que intercalar. Todos de 40 gramas, ela se sentiu muito pesada durante o treino. Então, ela usava Z2. Então, a gente fazia um gel de 25 gramas e outro gel de 40 gramas. Um gel de 25, outro de 40. E daí a gente ia intercalando, tá? Esses géis aqui, o da Stratos é um gel novo, é um gel também que é um hidrogel, tá? Eu até ganhei ele, eu ainda não experimentei. Ele é um gel bem clean, ele é bem parecido com o da Z2 aqui, glicose e frutose dentro deles. O Duragel, ele é um gel que tem palatinose junto e açúcar. Eu não sei se alguém aqui já provou, mas ele é bem doce, tá? Ele é bem doce e de consistência ele é muito leve, tá? Ele parece uma aguinha mesmo que a gente está consumindo. Mas para pacientes que têm essa intolerância em relação ao doce, talvez não seja tão interessante a gente utilizar. E eu também não gosto de utilizar somente ele por causa da palatinose, tá? Então, assim, a gente sabe que a palatinose é um carboidrato de mais lenta absorção e durante o treinamento eu quero uma oxidação da minha glicose mais rápida. Então, é por isso que a gente utiliza glicose e frutose. Até chegar à glicose usando a palatinose, a gente precisa de um processo digestivo maior, tá? A gente tem esse gel aqui da Precision Fuel, da Precision Nutrition é o nome. Ele é um gel importado. Eu gosto de colocar ele aqui porque, para quem vai fazer o ultramaratona, ele é um gel bem interessante. Ele é um gel de 90 gramas de carboidrato por hora. Tá? Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que fazem Ironman e utilizam tranquilamente aqui esse gel de carboidrato, tá? Tem o gel da CIS, que são géis bons também, mas eles não têm uma proporção de glicose e frutose. Alguém fez uma pergunta. Eu, Pode a falar, Dani. Dani. Por curiosidade, esse que é de 90 gramas por hora, a pessoa consome de uma vez só? Ou ela vai tomando de golinhos, assim? Ela tem que consumir. Ela não consome de uma vez só, nem, por exemplo, esse de 50 gramas. Normalmente ela usa um pouquinho e aí Ah, corre tá. mais um pouco. Ela usa um pouquinho, assim, vai Na depender da teoria, ela tem pessoa, 30 né? minutos. Hã? Vai depender da pessoa, né? Não, esse gel, por exemplo, de 90 gramas, a gente pode usar dentro da hora. Sim, mas, por exemplo, os de 40, 50, na teoria, se eu faço um de 30 em 30 minutos, ele tem 30 minutos para consumir. Até abrir o próximo, tem que começar a consumir o próximo. Isso, né? É, por isso que é importante treinar, porque daqui a pouco a pessoa vai estar comendo durante todo o treino, e isso vai Sim, incomodar ela, né? Então, sim, vai assim, parar. normalmente as pacientes que eu acompanho e que usam esse gel, assim, elas demoram uns 3 a 4 minutos para ingerir o gel, sabe? É diferente, por exemplo, sei lá, de um menor, que tu rasgou ali, meio que na hora tu já consegue consumir todo, sabe? Tá. E, e esse paladar, eu até não provei ainda, não utilizei, porque as minhas distâncias não necessitam géis, mas, por exemplo, quanto mais doce, é mais difícil de tomar, eu imagino. Tu disse aquele ali, ó, o Duragel, que ele era muito doce.
É assim, ó, eu sou uma pessoa que gosto de doce, tá? Não, não nego. Mas eu, por exemplo, não curti muito esse da Duragel, porque eu achei muito doce. Isso. Eu percebo que quanto maior são as distâncias que o paciente faz, mais enjoado no paladar ele vai ficando. Então, eu tenho um paciente meu que fez o Iron agora e a gente fez uma carga de carboidrato, tanto na bike para ele, quanto na bike ficou 146 gramas de carboidrato por hora, tá? Ele conseguia tolerar isso porque ele usa somente os produtos da Maltner. Ele viaja o mundo todo e aí ele vai para os Estados Unidos com uma frequência absurda, então lá ele compra muito barato. E todos os produtos da Maltner não têm sabor. Então ele tolerava super bem, assim. Mas eu percebo o paciente que vai, quanto maior for a distância, mais eles vão sentindo intolerância. E outra coisa que é muito importante também de falar: se a pessoa está desidratada, o intestino vai meio que comprimindo, né? Então vai gerando uma hipoperfusão. E aí a pessoa usa o gel de carboidrato e aquele gel não desce bem. Então, às vezes a pessoa culpa, mas o gel de carboidrato que me fez mal. Na verdade, não. Na verdade, às vezes tu estava desidratado e aquele gel não conseguiu absorver de uma forma adequada. E esse que fez o triatlon que você falou agora há pouco, quanto tempo ele levou treinando para chegar nesses 120 gramas de carbo? 146 gramas de carbo. É que a gente usou 146. na bike, né? 146 gramas de carbo por hora. Mas é 6 meses treinando, né? Seis Ele, meses. E ele de partiu de forma. quanto, por curiosidade? Ah, De não, 60? ele já utilizava ali mais ou menos umas. Deixa eu ver, ele usava o gel somente na bike, ele usava o gel de 25 a cada 50 minutos. Então, por exemplo, a bike dele, os longos de bike dele eram 3 horas, ele usava ali mais ou menos umas 75 gramas dentro das 3 horas, era muito pouco. Então, quando ele começou a treinar mais específico para o Iron, que foi quando eu comecei a acompanhar ele, aí dentro de 6 meses a gente conseguiu fazer esse treinamento. Obrigada. De nada. Os géis da CIS são géis também bem levinhos. Esse aqui é mais clarinho, ele é um gel isotônico, que a gente chama. É bem no formato de isotônico mesmo, mas ele tá dentro de um gel de carboidrato, tá? De um sachê ali menor, tá? Esse aqui é o de 50 gramas de carboidrato da 2260, que ele é bem bom. Esse aqui tem betalanina, não tem também a mínima necessidade da gente utilizar a betalanina em longa distância, assim, tá? Não faz efeito absolutamente nenhum, né? E esse Duragel aqui, ele é sem sabor, tá? Os géis da Z2 de 40 gramas, eles são sabor original, que é como se fosse um sabor neutro. E aí, um cuidado que a gente precisa ter. Os géis da Z2 de 40 gramas de carboidrato, ele tem na versão com cafeína e, e os dois são na versão de 100 miligramas de sódio. Então, quando a gente vai fazer uma prova de longa distância, a gente vai precisar de uma quantidade maior de sódio. Então, a gente precisa, por exemplo, pensar: então em 30 minutos eu vou utilizar um gel de 40 gramas de carbo e 100 miligramas de sódio. O meu outro gel de carboidrato, ele precisa ter uma carga maior de sódio, tá? Então, eu posso trazer uma marca diferente que tenha, por exemplo, 200 miligramas de sódio, ou eu posso trazer um com uma quantidade um pouco menor de carboidrato e ter uma maior quantidade de sódio. Então, a gente também precisa associar em relação a isso, tá? Em função da cafeína, gente. A cafeína, ela demora, a gente tem que pensar o seguinte, ela vai demorar mais ou menos uns 40 minutos até ser liberada na nossa corrente sanguínea, a cafeína. Então, se eu vou fazer uma prova que é muito curta, de 5 quilômetros, por exemplo, tem necessidade de eu usar a cafeína? Não tem, eu vou estar finalizando a prova e aí eu vou ter o efeito da cafeína. Então, não tem muita necessidade de a gente utilizar, tá?
Agora, provas a partir de 21 quilômetros, ou prova, por exemplo, agora em agosto a gente tem uma prova aqui em Porto Alegre que é 16 quilômetros, não é nem 21, é 16 quilômetros. Mas é um momento que a gente já pode administrar a cafeína durante o treinamento, tá? Então, se eu tenho um gel de carboidrato com cafeína que vai demorar para ser liberada essa cafeína, então meu primeiro gel de carboidrato tem que ser com cafeína. E aí o segundo gel eu uso sem cafeína. Ah, Denise, eu vou fazer uma prova de 42 quilômetros e a minha prova vai ser em 3 horas e 30. Tá. Eu preciso usar os primeiros géis com cafeína? Aí não, porque o teu tempo de prova vai ser muito maior. E é mais efetivo que. Quando é que a maratona pega? Não sei, alguém aqui já fez maratona? Se sim, pode falar. Mas quando é que a maratona pega? Quanto da metade para o final da prova. É ali que a maratona vai pegar, né? Então, eu lembro da minha maratona, eu fiquei 5 horas correndo. Então, dentro da minha maratona, naquela época nem existia gel de carboidrato com cafeína. Ó, a Andrea já fez. Então, a gente precisa pensar dentro dessa estratégia como é que a gente vai distribuir essa cafeína para a pessoa. Numa prova de 5 quilômetros não faz necessidade nenhuma. Agora, numa prova de 21 vai fazer necessidade, uma prova de 42 vai fazer necessidade. É. A Andréia disse que pegava ela do quilômetro 37 em diante. Depende da pessoa, né? Cada pessoa vai ter uma resposta diferente. Por isso que a individualização dentro de um processo é muito importante, né? E a gente tem que entender qual tipo de gel que a gente vai utilizar, então, para cada pessoa dentro do processo, tá? A gente tem balas também de carboidrato, pessoal. Eu não gosto muito de utilizar as balas de carboidrato, porque elas não têm uma carga tão grande de carboidrato. Em relação à tolerância intestinal, elas têm muito menos tolerância. Eu vou dar um exemplo de um paciente meu, que graças a Deus não é mais meu paciente, então é um ex-paciente. Ele fez a maratona ano passado e durante a estratégia, porque assim, antes de fazer a maratona, eu sempre faço uma consulta prévia para a gente elaborar a estratégia de prova, tá? E aí, o que eu nunca dou orientaçãozinha. Eu sempre falo isso porque tem vários pacientes que daí vão chamar vocês na semana da prova. Ah, fulana, me dá uma dica, uma orientação. Não, querido, tu devia ter agendado uma consulta para eu montar uma dieta para ti, né? Então, assim, quando eu estava montando a estratégia com esse paciente, ele falou assim: Ah, mas eu não quero usar gel. Eu falei assim: Mas a gente usou durante todo o ciclo gel de carboidrato e aí agora tu não quer usar gel de carboidrato. Não, porque eu não quero, porque eu prefiro a bala, porque não sei o quê, porque isso aqui o outro. Eu falei: Cara, não vai dar bom. Isso vai dar problema. Ah, mas eu quero. Ele também é um paciente que tinha o aspecto autista, eu acho que é assim que se fala. Então, são pacientes também meio teimosos, assim, né? Eles acreditam naquilo que eles, enfim, que ele acreditava só naquilo que ele queria, né? Ele era um paciente pesado, um paciente de nível de obesidade, tá? E eu falei para ele, cara, não vai dar bom. Ah, mas eu quero. Eu falei, cara, então eu vou fazer assim, ó, é a tua conta em risco. Eu vou montar as duas estratégias. Eu acho melhor tu ir na estratégia A que eu tô te falando. Se tu for na B, tua conta em risco, eu não posso fazer nada. Ele foi na B, gente, ele passou tão mal durante a prova, tão mal, por quê? Porque a quantidade de bala que ele estava ingerindo não suportava, não gerava para ele a produção de energia necessária. Aí chegou uma hora na metade da prova, tinha amigos dele ali durante a prova de bike e tal, né? A gente sabe que isso é comum, infelizmente, aqui em Porto Alegre. E aí os caras deram até batatinha frita do McDonald's para esse cara comer, né? Porque ele tava sem energia. Obviamente, chegou na prova, chegou
para a Unimed direto, ficou lá um tempão lá tomando soro e tal. Então, assim, eu não gosto muito de utilizar como estratégia somente a bala, tá? Se o paciente de vocês solicitar, vocês podem utilizar. Normalmente, 4 balas vão ter ali uma quantidade entre 20 e 22 gramas de carboidrato também, tá? Em relação às bebidas com carboidrato, tá? Então, às vezes, quando a gente tem uma meia maratona e uma maratona, eu associo, principalmente da metade para o final da prova, o gel de carboidrato junto com a bebida, tá? A bebida também tem que respeitar essa proporção de carboidrato, que é de 1 para 1, 2 para 1 ou 1 para 0,8, tá? Então, a gente tem várias bebidas dentro do mercado. A gente tem a da Z2, a gente tem o Stratos, a gente tem também da Cis, a gente tem da Maltner e a gente também tem esse aqui da ForLab, que tem uma quantidade legal de carboidrato por cada scoop, tem 25 gramas, 24 gramas de carboidrato, tem essa glicose e essa frutose também, e tem junto ali a beterraba, tá? Tem ali junto o nitrato. Não é um problema a gente utilizar a intra, porque ele também vai fazer efeito pós, mas produzir mais energia durante a prova ele não vai, tá? Mas ele tem uma proporção de glicose e frutose interessante. Esse aqui são os mix que eu falei para vocês da Maltner, né? Então, esse aqui, o 320, tem 90 gramas de carboidrato, e esse aqui tem um pouco menos, tá? O Stratos, em 3 doses, tem 88 gramas de carboidrato, o da Z2 tem 90 gramas de carboidrato. Então, eu gosto de associar da metade para o final a utilização do gel de carboidrato junto com a bebida. Ah, Denise, como é que tu vai fazer isso em treinamento? No longo da pessoa. A pessoa tem que levar água, tem que levar a bebida, tá? E uma estratégia que eu gosto muito de utilizar com os pacientes são os mix de carboidratos caseiros para quando a gente faz tanto os treinos de tiro quanto os treinos de rodagem, né? Então, eu gosto muito de fazer a diluição no chá preto, e aí, se a pessoa treina de noite, por exemplo, aí eu não dou o chá preto, né? Eu vou dar chá de camomila, chá de erva doce, algum chá de fruta, qualquer outro chá, mas obviamente não vou dar chá com cafeína de noite para a pessoa, tá? E aí a gente utiliza o açúcar mascavo junto com o mel também, tá? Então a gente vai ter também ali uma distribuição entre glicose e frutose, tá? Eu gosto de utilizar, por exemplo, esse mix de carboidrato. Eu utilizei com uma paciente agora na estratégia da meia maratona dela. Ela fez uma meia maratona em 2 horas e 15, não, 2 horas e 14 foi a meia dela. E aí, na segunda etapa ali da meia, depois dos 10 quilômetros, ela começou a dar pequenas bicadinhas nesse mix de carboidrato caseiro e utilizou o gel de carboidrato a cada 30 minutos, conforme a gente tinha combinado, tá? Então, a gente consegue fazer essas combinações. Obviamente, quanto maior for a distância da prova, mais importante vai ser a gente fazer essas combinações, tá? A gente precisa ter essa proporção de glicose e de frutose. Marcela, pode falar. Oi, Denise. Oi. Não, é que na imagem que você colocou lá, acho que você só errou, acho que era o C90, não o nitro, lá nos mix de carbo. Não, tem o C90 e tem o de beterraba deles também tem glicose e frutose. Tá, mas é porque tu botou a imagem só do nitro 400. Ah, tá, não, tudo bem. Depois eu corrijo Aí lá. outra coisa que eu ia te perguntar, pronto. Geralmente no triatlo, a gente, pelo menos eu faço assim, tá? Uhum. O carbo na bike eu subo mais nas garrafas e coloco um gel com menos carbo e na corrida também. Geralmente eu subo mais o carbo na bike e na corrida menos.
Sim. E, ultimamente, eu já notei que tem atleta que não tolera tanto o Chuchu Six pela questão da consistência, de ser Uhum, muito grosso, de ter muita quantidade. uhum, E aí estou trocando pelo da alquimia, que estão gostando, mas como você tinha falado, né? Por ter a palatinose e aí uhum, intercalar. Eu acho uhum. bem interessante essa questão de intercalar, mas a gente, às vezes, o paciente chega muito, não, tem que usar só uma marca. Não sei se com vocês acontecem isso também, né? Quer ficar só numa marca, utilizando só um tipo de gel durante a prova toda. Esse meu paciente que eu dei exemplo para vocês aqui, ele só usa o da Maltner. E aí a gente usou cargas de carboidrato maior, muito mais na bike. Isso a gente sempre faz, né? Porque o percentual de prova de tempo é muito maior em cima da bike, né? E também quando o cara desce para correr, ele já tá já estribuchado, né? Aquele intestino pobre coitado tem que receber um pouco menos de carboidrato, porque às vezes ele não aguenta. Então, para esse paciente, eu usava a bebida de carboidrato e usava o gel de carboidrato. Esse foi um caso que ele só usa da Maltner, né? Mas, assim, eu percebo a questão de marca, que é muito a galera da Z2. A Z2 é tipo uma Isso, comunidade, assim. Cara, quem usa isso, Z2 só usa Z2, né? E isso. aí, e aí eu tranquilamente ajusto daí as quantidades de carboidrato da bebida e aí eu vou utilizar mais quantidades de 40 gramas ali, né? Mais géis de 40 gramas com essa pessoa. E aí os eletrólitos, por exemplo, vão vir das bebidas, né? Que eu vou utilizar ali na bike, né? Beleza, obrigada. Tá? Andréia, só um pouquinho, a gente tá dando continuidade aqui na aula, daqui a pouco eu chego no sódio, só um pouquinho. B, posso Vamos fazer uma lá. pergunta? Pode. Tá. Por exemplo, vamos pegar o caso dessa tua paciente que fez em 2 horas e 14 os 21K, Uhum, né? Foi o que tu uhum, falou. Na hora de montar, eu tenho ali, ó, pela tua tabelinha, acima de 1 hora e 30, eu tenho de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. Aqui na uhum. teoria eu poderia usar 2 sachês de gel de 30 gramas. Que tu tá falando ali, em média, tem uns que tem 30, 25. É que a gente tem poucos no mercado que tem 30. Sim. Né? Então a Tem o gente tem o Pace Pace, agora, né, com 30. tem o Pace It com 30, É, eu tem um da tenho um só. Mambora que tem 30, são poucos no mercado que a gente tem 30. Muito E pouco. assim, ó, quando a gente sabe que a gente vai ultrapassar 2 horas de prova, a gente tranquilamente pode dar desde o início de 40 gramas. Não é um problema. Entende? Assim, nossa, o paciente vai ser prejudicado se ele utilizar 40 gramas no início. Não, é carboidrato a mais que eu estou dando. Entende? Se Acima ele de 2 treinou horas eu já posso ir aquilo, direto para os de 40, então. sim, eu faço isso. No Ou caso, se vai ficar não, de 2 de 40, a gente vai, intensidade, vai, né? vai trabalhar com 80 gramas daí. Ou se não, de 80 gramas. intensidade. Por exemplo, eu tenho uma paciente minha que faz 21 quilômetros em 1 hora e 29. A guria é Um avião. sabe? Tipo, um avião, sabe? Então, assim, a intensidade dela é muito grande. Cara, quanto mais carboidrato vai dar, mais oxidação de glicose essa pessoa vai Tá. ter. E Mais aí, por produção exemplo, de energia, mais efetivo vai ser. perfeito. E aí tu falou que nos 21, a partir, digamos, dos 10 quilômetros da metade, tu já entra com a bebida, né? Então, Uhum. tá. Aí na outra que tu falou ali, a gente pode usar 2 géis de 40 e quanto de bebida? Ou aí é demais usar 2 de 40 e mais a bebida? Ó, não é demais. Por exemplo, deixa eu só abrir aqui uma página aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, tá? Essa paciente que ela vai fazer, ela faz lá em 2 horas e 15, digamos. Como é que eu vou fazer? A gente vai pensar 30 minutos, Uhum. 60 minutos, 1 hora e 30, 2 horas, tá?
Aí, com 30 minutos, eu venho aqui e coloco, ó, ela vai usar um gel de carbo de 40 gramas. E aqui tem 100 miligramas de sódio. E se eu Para o quisesse também, já sódio, podia ser com cafeína esse aí também, né? pode ser já com cafeína, tá? Para o sódio, o que a gente tem que entender é o quanto que essa pessoa sua muito ou sua menos, tá? Então, dentro de uma. Deixa eu só explicar antes isso aqui, ó. Dentro de uma estratégia de suplementação intratreino, a gente vai ter que ajustar o sódio. Por que que a gente precisa ajustar o sódio? Porque a gente precisa do sódio combinado com o carboidrato para que a gente consiga fazer essa absorção. Então, por isso que é trabalho burro eu colocar um líquido, por exemplo, uma pessoa isolada, né? Eu preciso ter cargas de carboidrato ali dentro para que a gente consiga fazer essa quantidade, essa absorção ali da bebida, tá? Se eu tenho provas com tempo menores de 4 horas, eu vou ter que avaliar se a gente vai utilizar quantidades muito maiores de sódio, tá? Como é que eu vou avaliar isso? Eu vou ter que pensar, por exemplo, no clima da prova. Bom, a prova vai ser no calor ou vai ser no frio? Ah, a prova vai ser no frio, né? Vamos dar o exemplo aí da pessoa. A Kelly colocou aqui, ó, eu faço aquele cálculo de taxa de sudorese e depois o percentual de perda de sódio. Você acha válido? Percentual de perda de peso, né, Kelly? Porque perda de sódio a gente não tem o cálculo, a não ser que tu tenha o chipzinho. A taxa de sudorese, o que eu coloco? Eu determino que se a taxa na verdade, os trabalhos determinam. Se a taxa de sudorese for acima de 1,8, é bem importante a gente utilizar no mínimo 300 miligramas de sódio por hora. Se a taxa for menor do que 1,8, é de 200 a 300 miligramas de sódio, tá? E aí a gente também tem que dividir em relação aos tempos de prova, tá? Isso aliado com o carboidrato. E aí, vamos lá. Então, pensando o quê? Deixa eu pegar aqui isso aqui, ó. Para que a gente não esqueça. Isso aqui é a quantidade de sódio, tá? Então, aqui, em 30 minutos, tem a quantidade aqui de 40 gramas, tá? Aí, essa minha paciente, por exemplo, ela usou um outro gel, que é o da 226, que tem 21, não, acho que tem 22 gramas de carbo. Só que aqui tinha uma quantidade maior de sódio. Se não me engano, era 160 miligramas, tá? Aí, 1h30, ela vai utilizar outro de 40 miligramas, de 40 gramas de carbo. E aí, a partir aqui de 1 hora, eu coloquei para ela o mix de carboidrato caseiro, porque ela não quis comprar, não, eu nem dei para ela comprar os mix de carboidrato, porque eles também são caros. Aí, a partir aqui de 1 hora de prova, ela usou um mix de carbo, que tinha os 500 ml de chá, e aí eu coloquei 2 colheres, 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. Isso aqui deu 40 gramas de carbo e coloquei 1 colher de chá de mel. Isso aqui dá 12 gramas de carbo. Eu também poderia ter colocado para ela abrir uma cápsula de eletrólito e colocar aqui dentro, se eu quisesse, tá? Mas como era uma prova no frio, ela é uma pessoa que ela não sua muito, que ela não tem efeitos em relação à taxa de sudorese dela, eu não precisei colocar, tá? Tem gente, por exemplo, que eu nem vou usar a cápsula de eletrólito, eu só uso mesmo os géis de carboidrato, né? Aí aqui 40 gramas, 100 miligramas de sódio.
E aí, aqui com 2 horas, eu utilizei com ela um gel de 25 gramas de carbo e com uma quantidade também de 100 miligramas de sódio. Tá? Então, eu utilizei o primeiro com cafeína, esse segundo aqui foi sem cafeína. Aí a gente utilizou o chá preto aqui, que tinha um pouquinho de cafeína também. Esse 40 gramas de carbo aqui eu utilizei sem cafeína e esse aqui também sem cafeína, tá? Ah, Denise, mas faltava 15 minutos para terminar a prova. Tu orienta a utilizar gel? Sim, orienta, porque falta 15 minutos, né? Se ela tá com queda de energia, 15 minutos, que é uma ela eternidade. é, vai fazer 15 minutos de uma maratona, né? Então, é mais ou menos assim que eu utilizo a estratégia. Então, eu vou montar por tempo, né? E aí vou montar todos os géis de carboidrato que eu utilizei durante o ciclo de treinamento dela. Ô, Denise, só tu Sim. repete ali que tu falou ali antes, bem na hora deu uma travadinha. 200 a 300 miligramas de sódio ou acima de 300. O que que era isso aqui que bem na hora cortou? Ah, tá. Quando a pessoa sua mais, quando a taxa de sudorese dela for acima de 1,8 litros por hora, então a gente precisa obrigatoriamente utilizar mais de 300 miligramas, chegando a 700 miligramas por hora Ou se de normal, sódio, tá. tá? Se não é de 200 a 300, por exemplo, ali eu tenho 200 mais 160. Deu Não, aqui, 260. ó, 100, ó, aqui em 1 hora, 260. Ok, Isso. tá? Tá Aí entre, 200, aqui na tá segunda entre 200 a e gente tem 300, é isso? 200. Ah, Tá. Agora tá? entendi. Bem na hora deu uma travadinha. A Chay perguntou aqui, ou poderia usar a cada 25 minutos, se for o caso. Sim, Chay, não teria problema nenhum. E a gente usa a cada 25. É mais de teste mesmo do paciente do que tu vai utilizar como estratégia com ele, tá? Então, dentro das bebidas, eu gosto muito de utilizar, então, aquelas bebidas ali que eu coloquei para vocês, tá? E dos eletrólitos, pessoal, assim, ó, o que realmente a gente sabe que desempenha um papel importante dentro do exercício é o sódio, tá? Eu sei que. Só um pouquinho, tem uma pergunta aqui no chat. Assim, ó, Rafaela, primeira coisa, nenhuma pergunta é boba, tá? Segunda, o ideal é o paciente utilizar esse gel de carboidrato em menos tempo possível, tá? Então, assim, eu não sei se tu corre ou não, mas tu ficar correndo e durante ao longo de 30 minutos ficar bicando um gel de carboidrato acaba sendo também bem desconfortável, tá? Então, se o paciente daqui a pouco, Denise, eu não tenho tolerância nenhuma para gel de carboidrato, bom, então a gente bota bebida. E aí ele vai fazer as bicadas dele na água junto com aquela bebida ali que a gente deu para ele, tá? Mas normalmente os pacientes não têm muito essa dificuldade de fazer a ingestão. E uma coisa que eu falo para eles sempre é o treinamento intestinal, né? Então, assim como tem gente que chega na gente e não toma nem água durante o treinamento de corrida, e a gente tem que ensinar essas pessoas que elas precisam utilizar pequenas bicadas, né? Então, porque às vezes o paciente dá aquele golão de água e aí ele se sente meio pesado, né? Então, até isso, às vezes a gente tem que fazer a orientação. Então, a água, a bebida em si, a gente vai administrando em pequenas bicadas. O gel de carboidrato, normalmente a gente abre ali, dentro mais ou menos de 5 minutos, a pessoa já utilizou. Se a pessoa for fazer longa distância, o que eu sempre falo para o paciente é assim: olha só, a gente vai precisar utilizar uma carga maior de carboidrato. Então, tu vai ter que te adaptar a abrir o gel de carboidrato e a usar aquela quantidade em menos tempo possível, para que também tu consiga, digamos, dar uma respirada para não ficar utilizando o gel de carboidrato, né? Enfim, tomando ao longo de todo o treinamento, assim, né?
Então, é importante a gente ser claro assim para o paciente, porque às vezes ele, enfim, ele tem algumas coisas que vêm da internet, que isso às vezes acaba sendo um grande problema assim para gente, e para eles acham que, não, acho que isso aqui realmente é verdade e tal, e aí vão testando e vão deixando a estratégia de treinamento bem ruim, né? Mas o que é importante é tu fazer sempre a mesma coisa em relação a todos os treinamentos longos que essa pessoa vai ter, tá? Então, pessoal, em relação ao sódio, né? O sódio, ele é a única recomendação de eletrólitos que a gente tem, tá? Pelo American College. Então, vocês podem procurar quantidade de potássio, quantidade de cloro, nada vai ter. O que tem realmente, né, bem definido dentro da literatura e por recomendações em quantidades por hora é a quantidade de sódio, tá? Até esses dias veio aqui no consultório a representante da Parmalat e ela estava dizendo assim, nossa, os nutricionistas tocaram o pau no Hidrafor, não, no Hidra deles, né, que é o intratreino deles, porque só tem sódio na composição, mas é só o sódio que é praticamente importante. O resto a gente não sabe se é importante ou não, né? A gente não tem essa evidência tão clara assim. Então, e outra coisa assim que é bem importante, né? Se a gente reduz, porque o sódio ele é importante para manter um volume sanguíneo adequado em relação à quantidade de água ali dentro né, no sangue, tá? Se eu reduzo a quantidade de sangue, se eu reduzo a quantidade de sódio do meu sangue, o que vai fazer? Essa água do sangue vai tender a ir para dentro do tecido, né? Por uma questão osmótica. Então, por isso que é importante a gente ajustar essa quantidade de sódio, tá? Então, a gente precisa pensar, bom, essa pessoa vai fazer uma corrida abaixo de 4 horas ou acima de 4 horas, né? Isso os trabalhos nos mostram, assim. Bom, abaixo de 4 horas. Essa pessoa, ela sua muito ou sua pouco? Essa pessoa tem efeitos em relação à cãibra ou não tem? Denise, então tu está dizendo que a cãibra está somente associada ao sódio. Não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. A cãibra é uma situação multifatorial. A gente tem a relação com o sódio em algumas pessoas e a gente também tem uma relação da cãibra em função da intensidade do treinamento, tá? Então a gente tem até uma publicação que fala sobre essas diferenças. E tem algumas pessoas que têm, por uma questão genética, uma utilização maior do sódio. Então, tudo a gente tem que cuidar muito ao longo do ciclo, né, de treinamento dessa pessoa e da nutrição também, do que a gente vai fazer, do que a gente vai experimentar. Então, por exemplo, a minha maratona, eu não usei cápsula de eletrólito, eu não precisei utilizar, nunca tive problema de cãibra, absolutamente nenhum. Agora, tem um paciente meu, por exemplo, que faz prova um pouco mais no calor e, cara, esse paciente quebra, por mais treinado que ele esteja, por maior carga de carboidrato que a gente dê, ele acaba tendo cãibra. Então, talvez, por exemplo, o caso dele seja muito mais associado à intensidade daquela prova que ele está fazendo do que, às vezes, a nutrição que estava ali perfeitinha para ele, tá? Então, pessoas que suam um pouco, entre 200 a 300 miligramas por hora, tá? E aí, isso a gente vai encaixar carboidrato, tanto no gel de carboidrato quanto na bebida que a gente vai utilizar. E se a pessoa vai suar muito, né, acima de 1,8 ali, a taxa de sudorese dela, é interessante que a gente vá de 300 miligramas por hora para cima. A gente pode chegar até 700 miligramas, entre 300 a 700 miligramas por hora. Denise, quando é que tu chegaria em quantidades de 700 miligramas por hora? Se essa pessoa faz provas acima de 4 horas, né? Se ela vai fazer, por exemplo, ela vai fazer a maratona do Rio e ela vai fazer em 4 horas e 30 e ela é uma pessoa com uma taxa de sudorese muito alta. Pô, vai ter que tocar sódio junto com carboidrato aí para essa pessoa fazer
o processo absortivo adequado, tá? E pode ser também que essa pessoa, né, tenha cãibra, né, em função do calor, tá? Então é uma coisa que a gente precisa cuidar. Eu tenho um amigo meu que ele é fisioterapeuta e ele corre maratona abaixo de 3 horas, assim. E todas as maratonas que ele corre no calor, o cara quebra. Agora, Porto Alegre, ele fez 2 horas e 43, sabe? Então, foi uma prova que ele não quebrou. Ele utilizou o gel da 226ers, esse de 50 gramas, a cada 30 minutos. Então, ele conseguiu treinar essa tolerância, sabe? E assim, dessa forma, ele conseguiu atingir esse tempo, tá? Então, tem que cuidar a questão da taxa de sudorese da pessoa. A pessoa tem que te mandar essas informações para o nutricionista calcular tudo direitinho, tá? Então, isso é uma coisa importante. A Kelly perguntou aqui, ó, você indica o sódio somente no dia ou tem alguma recomendação de fazer uso no dia anterior? Como é que eu faço, tá? Durante o ciclo de treinamento, eu vou fazer um dia antes e ali no dia do treinamento mais longo dessa pessoa, tá? Quando essa pessoa for fazer a estratégia de prova comigo, ela vai ter que fazer essa estratégia de prova, depende do tempo da prova, né? Então, se for uma prova acima de 1 hora e meia, ela vai ficar entre 24 a 48 horas numa dieta carb loading. Se essa pessoa for fazer uma prova acima de 3 horas, ela precisa uma quantidade de tempo maior de carb loading, até 72 horas, se não me engano. Junto com essas estratégias carb loading, eu vou utilizar uma estratégia específica de hidratação, um protocolo de hidratação que eu faço com essa pessoa, misturando água de coco, bebidas com eletrólitos, outros eletrólitos juntos, assim, junto com carboidrato. Então, eu faço essa estratégia para a pessoa, tá? Cuidem com as seguintes queixas dos pacientes, né? Não uso gel porque dá dor de barriga. Talvez esse paciente tenha já um intestino bem ruim, ele tenha já uma digestibilidade complicada. Hoje em dia a gente sabe que a corrida de rua ela vai gerar pequenos danos no intestino e isso vai fazer uma intercorrência importante, tá? Além do que uma má alimentação, uma microbiota ruim vai gerar uma baixa performance, vai gerar uma baixa tolerância. Então a gente precisa também ajustar a quantidade, a alimentação da pessoa, né? Dando uma prioridade para melhorar essa flora intestinal, trabalhar com alguns probióticos específicos, né, para reduzir um pouquinho a inflamação e daqui a pouco não ter efeitos durante o treinamento. Outro detalhe que eu já comentei com vocês, que é importante, se a pessoa está desidratada, o gel ele pode absorver de uma forma diferente, tá? Então é importante cuidar isso quando o paciente traz esses relatos, tá? Eu tenho um paciente, por exemplo, agora que esse triatleta, né, que tem pylori, ele tem refluxo e tal, um monte de coisa. A gente conseguiu alinhar várias coisas com ele, mas ele não consegue tomar muito gel, então ele usa muito alimento durante a prova. E nos treinos longos dele, ele estava usando os alimentos e estava dando super certo. E aí agora ele fez uma prova do Troféu Brasil e não deu muito bom. Então a gente vai rever agora algumas coisas, né? Então a gente precisa cuidar bastante, por isso que é sempre importante a gente estar em comunicação com o nosso paciente, né? Outro ponto que os pacientes trazem muito, assim, é não sinto a necessidade de utilizar gel de carboidrato. A pessoa não vai sentir necessidade, gente. Ela vai, na verdade, sentir necessidade quando ela quebrar. Aí, quando ela quebrou, ela não tem muito ali o que fazer, tá? Não faz diferença, né? Só não faz diferença aquele paciente que realmente não testa,
sabe? Porque mesmo a Dani ali acabou falando assim, mas as minhas distâncias eu nem uso gel de carboidrato. Mas até é importante a gente utilizar gel de carboidrato porque a gente acaba testando também, e aí na hora de falar para os pacientes é importante dizer, olha, esse aqui tem um sabor tal, esse tem outro sabor, esse tem essa consistência, né? Isso gera tal coisa e tal. Então, isso é uma coisa importante, assim, da gente testar o gel de carboidrato para falar para o paciente, porque daí ele vai falar assim, pô, essa nutricionista realmente sabe o que ela está falando, ela está usando isso, né? Então ela sabe. É, então, assim, é importante, mesmo em quilometragens menores, em tempos menores, a gente fazer o uso ali. Os pacientes, quando a gente estrutura esses intratreinos de forma adequada, eles veem muita diferença em relação à produção de energia durante o exercício e também pós-treinamento, tá, pessoal? Gente, alguma dúvida em relação aos géis, em relação à marca? Eu quero perguntar. Pode perguntar. Eu tenho essas amostrinhas aqui, ó. Esse aqui que é o. Ui, esse aqui, ó. Da V2. Uhum. É. E V2. aí eu tava olhando, ele tem 16 gramas de carboidrato, é bem pouquinho. Mas eu já fico imaginando a pessoa me perguntando: posso dar dois? Equivalente a um sachê? A pessoa consegue usar ele duplo, entende? É a minha pergunta. Não, porque Eu vou... daí tu usa. Aí tu. Primeiro tu tem que saber a proporcionalidade desse gel. Ele não tem, né? Ele não tem. Não, Já o vagabundo nunca tem. sim, Então, acredito. assim, tem um gel, por exemplo, da Forlab até, que é 4:1 de glicose para frutose. Então, por exemplo, se essa pessoa usa 2 géis, a proporção vai ser muito maior, Uhum, sabe? Então, pode ser que dê problema. Então, eu não indico a pessoa utilizar 2 géis junto, entendi, porque a proporção vai mudar, sabe? entendi. 16 gramas é bem pouquinho. Ele tem É, a mesma, se não me engano, do Carb Up também, esse VO2, hein? Quais são e os que são carbos que baratinhos, tem né? nele? 5 pila cada um, que é o que o pessoal quer treinar, né? Não, mas assim, isso é uma coisa importante. Sempre fala, olha só, tu vai treinar gel bom no longo. Nos outros treinos, tu não precisa de gel, né? Assim, chororô, né? Porque hoje em dia as pessoas pagam 300 pila numa inscrição de prova, né? Para comprar tênis, eles são os primeiros, né? Tem duas dúvidas aqui. A Marcela perguntou, fala um pouco da diferença dos géis comuns para o hidrogel. Na verdade, tem mais diferença ali na molécula, mas os estudos não mostram que existe uma diferença melhor na absorção do hidrogel comparado ao gel normal, tá? Eu já peguei vários estudos falando sobre isso, assim. Eu não vejo diferença, eu vejo, na verdade, a diferença, o impacto no, na aceitação do paciente, porque esses géis, esses hidrogéis, eles não têm sabor, né? Então, os meus pacientes, por exemplo, aceitam muito mais porque eles não têm essa questão do doce, sabe? Aí a Paula perguntou aqui, ó. Eu tenho uma dúvida, Denise. Quanto ao mix caseiro, tu usa para completar? É obrigatório usar ou pode usar os géis e bebidas? Tu pode usar os géis e bebidas, tá, Paula? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei ali daquela minha paciente que fez a meia maratona, ela usou os géis e a bebida, tá? Quando é que eu deixo obrigatório, por exemplo, usar o mix de carboidrato? Claro, quando tu complementou ele ali, tu calculou aquela quantidade de carboidrato, obviamente, ali do paciente, mas eu gosto de utilizar bastante ele nos treinamentos de tiro, porque nos treinamentos de tiro, essa mistura, esse mix de carboidrato, ele tem um saborzinho como se fosse um chazinho doce, assim, então ele não é
é, ele não é, como é que eu vou te dizer, muito pesado, assim. Às vezes a gente tem outros mix de carboidratos que são mais pesados, assim. E aí, o que que acontece? Eu uso nos treinamentos de tiro, porque daí no intervalo as pessoas vão utilizando aquele carboidrato e vai dando um gás ali para ela. E também ela não tem que, né, sei lá, tipo, açúcar mascavo e mel vai ser muito mais barato do que usar gel de carboidrato durante um treino de pista, né? Então tem momentos que ele vai ser obrigatório, e se tu sempre treinar ele no longo, né, os géis de carboidrato e o mix de carboidrato, vai ser obrigatório também tu utilizar lá com o teu paciente na prova, tá? A Kelly colocou aqui, gel da Mambora, por ser mais natural, teria uma aceitação melhor para pessoas com problemas intestinais, desconfortos, nem sempre, tá, Kelly? O que tem relação com desconforto gastrointestinal é a hidratação, a proporcionalidade do gel de carboidrato. Então, por exemplo, géis de carboidrato que tenham puramente glicose e frutose dentro das proporções de 1:0,8, 1:1 e 2:1, o intestino aceita bem mais, tá? Pode ser que um paciente teu, por exemplo, ele já, sei lá, vamos pensar num paciente que está todo errado. Um paciente que tem uma alimentação muito ruim, ele ingere bebida alcoólica, ele tem excesso de açúcar, pô, a microbiota dessa pessoa vai estar muito ruim. Então, ele pode usar o melhor gel de carboidrato. Se a gente não ajustar, não alinhar essa microbiota intestinal aí, não tem como a gente fazer com que esse paciente não tenha efeitos em relação a problemas, a desconforto gastrointestinal. Às vezes, o desconforto gastrointestinal também durante o treinamento tem relação com o pré-treino da pessoa. Eu, por exemplo, como nutricionista, não dou banana antes do paciente correr, porque a banana, ela vai ter fibra, ela não tem uma proporção de carboidrato tão grande. Lembra que a gente tem que ter 1 grama de carboidrato no pré-treino. Eu não, uma banana tem 20 gramas. Eu não posso dar 2, 3 bananas para um paciente, né? Para um paciente, para um paciente usar, por exemplo, como pré-treino. Essa pessoa vai ficar arrotando banana durante o treinamento, né? Então eu preciso avaliar se ela está com desconforto gastrointestinal, eu preciso avaliar a rotina dela, eu preciso avaliar a questão intestinal dela, eu preciso avaliar se ela tem diarreia também depois dos treinamentos longos, tá? Se tem relação com a cafeína. Então, são pequenas coisinhas, sabe, que vai gerando ali toda uma coisa grande para a gente solucionar a questão gastrointestinal, desconforto para ele. Voltei, Dani, no slide. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu usou o mix de carbo com 60 minutos, né? Um sachê de gel de 22 gramas e mais o mix de carbo. Uhum. E por que em 1h30 tu não usou de novo o mix de carbo? Sim, porque são 500 ml de chá. Ela usa esse mix, ela começa a utilizar com 60 minutos e ela vai utilizar até o final. Ah, tá. Ela não Entendi. dá Ela não tomou tudo ali. ela não tomou tudo, entende? Tá, ela foi utilizando dali até o final. Entendi. Isso. E se eu quisesse, por exemplo, usar um comprado daqueles tratos, essa quantidade aí que tem, eu não. Tem mais ou menos 40 gramas, aqueles É sachezinhos só também tem? tu, é só tu calcular a quantidade que tu quer usar. Então, 13 scoops do Stratos tem 88 gramas de carboidrato, né? Então, cada scoop ali vai ter quanto? Peraí, não sou boa de matemática na cabeça. Tem mais ou menos 29,3 gramas por scoop, tá? Um scoop e meio daria mais ou menos essas 40 gramas É. comprado. Se eu quisesse Uhum. usar se a pessoa quer usar o comprado, por exemplo. É que eu acho que fica pesado, sabe? Falando de dinheiro mesmo, assim, para o paciente, porque hoje um da Stratos acho que tá uns 200 pila, eu acho, alguma coisa assim, né? Um pote, uma embalagem. É Mas aí eu uma te embalagem. pergunto,
Tá, mas aí no momento em que eu começo a fazer o treinamento para ir para uma prova, eu já não posso mais usar o mix de carbo se ela não for usar o mix de carbo caseiro nessa prova. Se ela Eu não vou for ter que usar, usar na não. teoria. É. É. Então, assim, a pessoa fazer uma prova aqui em Porto Alegre, ela mora aqui, ok, não tem problema nenhum, entendeu? Porque tranquilamente ela vai conseguir fazer isso. Agora, para um paciente meu que vai fazer uma prova fora, eu já questiono ele. Ó, tu pode levar isso, tu acha que isso vai ser fácil, vai ser difícil. Então, na primeira consulta, eu já pergunto isso para ele, né? Porque daí a gente vai ter que comprar pronto. Eu tenho um paciente, por exemplo, que é um senhorzinho, que ele faz provas de Audax de ciclismo, de dias e dias e dias. Então, às vezes, ele vai para a Europa e tem que pedalar lá uma prova 4, 5, 6 dias. Então, eu só uso o produto pronto para ele. Por quê? Primeiro, porque ele não tem problema nenhum em pagar, né? E segundo, para ele viajar fica muito mais cômodo. Ele vai levar aquele pacote fechado, deu, né? Do Sim. que levar esses, ou comprar lá, por exemplo, às vezes é de difícil acesso, ele não vai conseguir comprar, sabe? Então daí eu já dou para ele alguma coisa pronta. Tá. E o raciocínio que tu usou, acima dos 60 minutos, tu usou 40 gramas do mix de carbo, mais os 40 gramas dali de 1 hora e 30, tu trabalhou com 80 gramas de carbo por hora. 40 em forma de gel e 40 gramas em forma do mix de carbo. Isso. Sim, por quê? Porque essa paciente, ela sempre relatava para mim que a partir de mais ou menos uns 50 minutos de treino, ela começava a ter queda de rendimento. Então, eu preciso dar uma carga maior de... Vocês estão me escutando? Uhum. Peraí, só deixa eu tirar o fone, porque ele tá ficando sem bateria. Então, eu acabei usando porque ela me relatava isso. Ela falou, Denise, chega mais ou menos ali com 40, 50 minutos, eu vou começando a perder rendimento. Então, o que que eu fiz? Botei mais carga de carboidrato para ela. Obrigada. De nada. Alguém com mais dúvida, gente? Então, pessoal, pensando, né, nessa questão dos corredores de rua, que é um público que tem crescido muito ultimamente, a gente tem muito poucos cursos, a gente tem poucas formações em relação a essa parte da corrida de rua, e eu acho fundamental a gente aprender a trabalhar com isso, porque é um público que tem crescido cada vez mais, né? Então, assim, Maratona do Rio são 60 mil pessoas que vão fazer a prova. Maratona aqui de Porto Alegre, no último final de semana, 25 mil pessoas fazendo uma prova. Muito provavelmente, ano que vem, a gente vai ter uma quantidade maior. Eles já falaram que vão abrir mais vagas para quem vai fazer maratona, né? Maratona de Floripa foram. Agora já até encerraram as inscrições, mas 18.500 mil pessoas fazendo lá a prova. Então, assim, é muito importante a gente aprender como que a gente vai fazer a suplementação, como a gente tem que estruturar toda a rotina de alimentação desses pacientes, visando melhorar o intestino, se esse paciente tem um intestino ruim, né? Visando melhorar as estratégias e intratreinos desses pacientes, tá? Então foi por isso que eu pensei em fazer uma formação específica para nutricionistas que querem trabalhar com corredores de rua, tá? Que é a PACE. Então, dentro dessa formação, são aulas ao vivo e que vocês têm depois disponível essas aulas gravadas para que vocês consigam trabalhar muito com o corredor de rua. Então, dentro dessas aulas, a gente são 4 aulas, né? Então, a primeira aula é entender realmente como é que é a bioquímica e a fisiologia do treinamento para corrida e como que a nutrição vai entrar dentro dessa parte mais fisiológica e bioquímica para proporcionar para as pessoas maior produção de energia, uma melhor recuperação em relação ao treinamento, tá? Então, as aulas ao vivo acontecem sempre nas sextas-feiras,
a partir das 2 da tarde até as 17 horas, tá? A segunda aula é uma aula de passo a passo da prescrição nutricional para corredores de rua que fazem 5, 10, 21 e 42 quilômetros, tá? Então, dentro dessa aula, a gente vai desde o cálculo básico para a gente fazer a alimentação diária dessa pessoa, até como a gente vai fazer toda a prescrição nutricional pensando no objetivo que essa pessoa tem. Ah, Denise, eu tenho uma paciente que tem que vai fazer 5 quilômetros e ela precisa emagrecer. Como é que a gente vai trabalhar com esse paciente, né? E, obviamente, sempre trazendo casos clínicos reais para que a gente consiga, dentro da aula, trabalhar muito de forma prática, tá? Aula 3 são estratégias para longas distâncias. Então, aprender a fazer bem direitinho todas essas estratégias nutricionais. Já ensinei uma parte aqui para vocês, né? Mas como estruturar, por exemplo, um protocolo de hidratação para esses pacientes? Como é que a gente vai fazer um protocolo, né, de carb loading, por exemplo, aliado com essa estratégia nutricional, tá? E a aula número 4 vai ser, então, o intestino do corredor de rua. Então, existem probióticos que a gente utiliza de forma específica para melhorar a flora intestinal desse paciente, para que a gente reduza a inflamação e esse paciente consiga suportar cargas maiores de carboidrato. A gente vai ter que ter um manejo também em relação à alimentação dessa pessoa, para que a gente melhore essa flora intestinal e, com isso, então, esse paciente consiga melhorar cada vez mais o rendimento, o rendimento deles, né? E para quem fizer essa formação, vai ter acesso ao Nutri Performance, tá? Então, o Nutri Performance é um dos meus produtos digitais que, na verdade, ele não é um curso, e sim são materiais, né? Então, são protocolos, são planos alimentares, são lâminas editáveis que a gente pode utilizar dentro do consultório, com marcas específicas e marcas adequadas de dentro do mercado. Então, por exemplo, aquele gel de carboidrato lá, as lâminas dos géis de carboidrato, né? A Marcela tá falando maravilhoso, eu tenho. Marcela já é aluna lá do Nutri Performance. Então, lá no Nutri Performance, eu disponibilizo todos esses planos alimentares, protocolos, esses materiais editáveis, né? Então, agora, graças a Deus, estou contratando uma estagiária também para me auxiliar nessa produção de conteúdo, porque tá sendo, eu tô tendo muito paciente, né? E aí, muito paciente enfim, uma demanda maior, graças a Deus, mas estou precisando de mais gente para me auxiliar. Então, os materiais do Nutri Performance, eles são materiais que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês. Por quê? Porque tem muito nutricionista que tem dúvida, não sabe como fazer o plano alimentar, não sabe como fazer, por exemplo, um carb loading, né? Aqui dentro do Nutri Performance tem o modelo. Ah, Denise, eu não sei trabalhar com triatleta. Lá no Nutri Performance tem, né, planos alimentares voltados para o triatlon, né? Tem protocolos de hidratação também dentro do Nutri Performance, tá? Então, quem fechar o curso, esse curso de formação, né, para corredores de rua aí, vai ter acesso, então, ao Nutri Performance, tá, pessoal? E o investimento, então, para isso vai ser de até 12 vezes de 61,02, né? Então, o valor, na verdade, total ali da formação fica no valor de 597 para essas 4 aulas e todos os materiais que vocês vão ter acesso, e todas as aulas também gravadas, todos os materiais que vocês terão acesso, tá? E esse curso, essas aulas vão ficar disponíveis durante um ano para vocês. E aí vocês vão poder ver e rever ali quantas vezes vocês quiserem, tá bom, pessoal? Então, as inscrições para esse curso de formação, eles vão ficar abertas durante uma semana. Então, se vocês se interessarem, enfim, obviamente eu vou mandar para vocês como é que vocês podem fazer para se inscrever, tá? Não é um grupo para um monte de gente, né? Não é esse o objetivo, porque o objetivo é a gente trabalhar muito de forma prática mesmo. E se a gente tem muita gente, a gente não consegue fazer isso, né? Então, o meu objetivo é fazer pequenos grupos ali,
com essa formação, né, sendo repetida a cada 2 meses, mais ou menos, para que eu consiga dar um suporte para todos os alunos e para todas as dúvidas que vocês têm que tirar, porque essa parte de corrida de rua não é ensinada em pós-graduação, não é ensinada em faculdade, né? Então, foi uma carga aí de 16 anos que eu tenho de experiência e que vai fazer sentido também para a prática clínica de vocês, tá, gente? Alguém tem alguma dúvida? Não, não precisa ser somente aqui do curso, mas também em relação à aula, alguma questão de suplementação, daqui a pouco alguma coisa que eu não comentei. Querem falar algo? Bom, pessoal, então assim, ó, em relação, a Chay adorou, obrigada, Chay, muito obrigada. A Chay tá sempre prestigiando aí, fico muito feliz. Obrigada, Marcela. Deixa eu falar para vocês aqui. O material tá, em PDF, não, eu vou, na verdade, nessa semana, eu vou colocar todo o material dentro da plataforma de cursos que eu tenho, tá? Tanto a aula gravada quanto os materiais em PDF. E aí eu mando e-mail para todo mundo avisando, do acesso, né? Do link de convite para essa plataforma, tá, pessoal? Então, obviamente, a aula não será disponibilizada hoje, porque são 9h30 da noite, né? E aí eu preciso ir para casa, preciso descansar também, tá? Então, gente, muito obrigada, obrigada aí por terem ficado até esse momento aí final. Espero que todo mundo tenha gostado e a gente vai se falando. Gente, beijo para vocês, até mais.